Estou eu mais uma vez diante da sua tela para trazer mais curiosidades sobre esse mundo inexplicável. Uma pergunta: você teria coragem de andar numa montanha-russa da vida real? Exatamente. Essa e outras coisas como: você teria coragem de andar numa estrada que circula uma montanha de pedra, que se você errar 2, 3 centímetros para o lado, você vai lá embaixo? E você teria coragem de andar sobre uma estrada que atravessa de uma montanha a outra? Perguntas que ficam. Essa e outras coisas você vai assistir aqui nesse vídeo. E vou te falar, o que acontece no final é intrigante. Chega a dar arrepio e calafrio. E quem tem medo de altura, parece que o coração tá tomando um choque, tá? Então, se inscreva no canal, deixa o seu like e vamos para o vídeo. Você já se perguntou onde ficam os caminhos mais arrepiantes do mundo? Então se segura no seu assento, pois a gente reuniu aqui as estradas e os lugares mais perigosos que vão deixar você sem fôlego. Apertem os cintos para a Parson Valley Road do Paquistão, uma aventura de arrepiar os cabelos pela região do Chitral. Esta traiçoeira pista de terra é tão estreita que quando dois veículos se encontram, um tem que dar marcha ré a até 1 quilômetro só para encontrar um ponto de passagem. Esculpido na face da montanha, esse caminho maluco apresenta penhascos íngremes de um lado, enquanto o outro lado oferece uma vista... Não, para. Não entendi. Além da estrada já ser perigosa desse jeito, ainda é mão dupla? Se um veículo vem, o outro... Rapaz, eu sempre falo aqui, isso não parece real não, parece cena de filme. Vista vertiginosa de um rio de 1,2 km a 3 km abaixo. A estrada tem apenas 3 metros de largura em alguns lugares, o que a torna mais estreita do que uma vaga de estacionamento padrão. E aqui está a parte mais assustadora. Não há guarda-corpos entre você e o abismo, apenas cascalho solto e os nervos de aço do seu motorista. Não vou não. Você já quis andar no limite da existência? Então eu te apresento a trilha do Monte Huashan da China. Este caminho antigo, esculpido em paredões de penhascos quase verticais, inclui o infame Plank Walk, um caminho de madeira com apenas 0,3 metros de largura e suspenso a 2.160 metros acima do solo. Rapaz, tá dando arrepio na minha espinha aqui. Olha que eu tô assistindo na segurança do meu estúdio e tá me dando arrepio. E quem tá... Meu Deus do céu... A trilha consiste em estreitas tábuas de madeira parafusadas na face da montanha, com nada além de uma corrente para segurar. E aqui está a parte alucinante. Algumas seções exigem que os escaladores prendam correntes de segurança enquanto avançam lentamente por faces rochosas verticais, com apoios para os pés pouco mais largos do que um smartphone. Segure-se em seus assentos para o Canyon del Pato, no Peru, uma maravilha da engenharia que fará suas palmas suarem. Esta rota estressante se espreme por 35 túneis estreitos escavados na rocha da montanha. A estrada é tão estreita e tem apenas 3,5 metros de largura, com paredes de rocha verticais, subindo centenas de metros de um lado e uma queda abrupta para o caudaloso rio Hualanca do outro. Originalmente uma ferrovia, esta rota é um ímã para ciclistas de montanha e motoristas aventureiros. Mas com túneis escuros, curvas fechadas e saliências de rochas tão baixas que poderiam raspar seu teto, esta estrada é tudo menos um passeio relaxante. Ah, não! Tu tem coragem ali, ó. O rapazinho parado com o carrinho branco ali, o outro de bicicleta, esperando o caminhão passar. E ainda passa um caminhão, rapaz. Esse povo brinca mais que é brincadeira, cara. O Sash Pass da Índia leva a estrada de montanha a um nível totalmente novo de extremo. Com uma altura de tirar o fôlego de 4.414 metros, essa rota montanhosa, brutal, combina tudo o que faz os motoristas suarem. Cascalho solto, curvas fechadas e seções tão íngremes que o seu veículo parece estar escalando uma parede. A estrada mal tem largura suficiente para um veículo, com curvas tão fechadas que você praticamente consegue ver as suas próprias lanternas traseiras. Além disso, quando as nuvens se acumulam, a visibilidade cai mais rápido do que o seu estômago naquelas curvas na beira do penhasco. Isso tudo
durante a breve janela de verão em que ela está aberta. Então, no inverno, são as passagens de montanha mais imprevisíveis e emocionantes da Terra. Não dá. Rapaz, aquilo ali é neve. Se aquilo ali desce, derruba ele, ele cai lá no outro lado de neve. Além de dizer que a pista tá molhada, se ele perde o controle, encosta na parte de baixo ali daquela montanha de neve, cai tudo por cima dele e ele fica preso. O túnel Col du Papillon da França pode parecer abandonado, mas isso é o que o torna assustador. Este túnel militar de 520 metros, escavado em rocha sólida da montanha, fica a uma impressionante altura de 2.637 metros acima do nível do mar. Sabe qual é a parte mais assustadora? O túnel não tem iluminação e durante o inverno, enormes formações de gelo crescem do teto como punhais de cristal. A estrada de acesso é tão íngreme e estreita que até mesmo veículos off-road 4x4 têm dificuldade para alcançá-la. E quando a neblina se aproxima, a visibilidade cai para zero mais rápido do que você quer dar a volta. Então, mesmo que você goste de história, aventura e possível hipotermia, isso não é para você. Ele tá buzinando pra quem tá do outro lado do túnel meter o pé. Rapaz, onde esses caras vão chegar? Bem-vindo à incrível ponte de bambu Kampong Cham do Camboja. Um caminho tão selvagem que precisa ser reconstruído todo ano. Essa maravilha de madeira de 1 quilômetro se estende pelo poderoso rio Mekong, construída inteiramente com varas de bambu e tábuas de madeira. A ponte é forte o suficiente para suportar pedestres, bicicletas e até carros, apesar de ter sido montada sem um único prego ou parafuso. Mas assim que a estação chuvosa retorna, a ponte de 4 metros de largura desaparece, deixando o poderoso rio levar embora todos os vestígios. Então, atravessá-la parece andar em uma casa gigante na árvore para crianças, que pode desaparecer a qualquer momento. Prepare-se para o Imogen Pass do Colorado, onde seu veículo se transforma em uma cabra montesa. Se elevando a 3.997 metros, essa trilha montanhosa acidentada é tão íngreme que veículos comuns não têm chance. Com curvas fechadas e pedras soltas maiores que bolas de basquete, os motoristas precisam navegar por trechos onde um lado abraça paredes de penhascos irregulares, enquanto o outro oferece vistas diretamente para vales profundos nas montanhas. E tem um monte de hipopótamo sem rabo que vai... Ah, de moto eu vou. De moto. Agora, de carro. Isso é um bando de hipopótamo sem rabo, rapaz. Mas isso não é tudo, pois durante tempestades de verão, a trilha inteira pode se transformar em um escorregador lamacento em minutos. Você acha que chegar ao paraíso é fácil? Aí, pensa nisso aqui, cara. Pensa. Tu viu que esse vídeo aqui é um monte de loucura, né? Agora pensa numa pior. Não aqui. Com a descida da Kangling Beach, em Nusa Penida, uma escadaria que parece ter sido construída por um pirata às pressas. Esse caminho de tirar o fôlego zigue-zagueia por uma face de penhasco vertical de 200 metros, com nada além de grades de bambu e degraus improvisados entre você e o abismo. As chamadas escadas são tão íngremes que os escaladores geralmente precisam usar as mãos e os pés, fazendo com que pareça mais uma academia de selva do que uma trilha de praia. E aqui está a parte mais estressante. Algumas seções dessa trilha feita à mão têm apenas meio metro de largura, com as ondas ferozes do Oceano Índico quebrando centenas de metros abaixo. Lembre-se, descer é opcional. Subir de volta é obrigatório. Prepare-se para ficar sem fôlego, literalmente, no passo Kardungla da Índia. Este monstro da estrada de montanha sobe a 5.359 metros, mais alto do que a maioria dos aviões comerciais voam. Esta lendária passagem do Himalaia já foi parte de uma antiga rota de caravanas, mas hoje é um desafio até para os motoristas mais experientes. O ar é tão rarefeito que seu veículo perde 50% de sua potência, e até mesmo respirar se torna um esporte radical. A estrada zigue-zagueia por picos cobertos de neve com curvas tão fechadas que os veículos geralmente precisam de 3 tentativas para dar a volta. E olha, aqui está o problema. Durante o inverno, toda a rota se transforma em uma camada de gelo com paredes de neve mais altas que uma casa.
Você acha que dirigir em estradas é difícil? Dê uma olhada na rodovia de gelo Yellowknife, no Canadá. Olha só, onde os caminhoneiros, eles dirigem caminhões de 40 toneladas por lagos congelados. Essas estradas temporárias são literalmente esculpidas no gelo, que supostamente tem pelo menos 1 metro de espessura, para suportar caminhões enormes. A parte mais alucinante é que os motoristas têm que manter velocidades específicas, muito devagar, e o gelo começa a rachar, muito rápido, e eles criam ondas sob o gelo. E quando a primavera se aproxima, qualquer metro de rodovia pode se tornar um beco sem saída da noite para o dia. Às vezes... Tu tem noção do que é isso aqui? Sabe o que é? Os caras estão andando por cima da água, por cima do mar, por cima do lago, por cima do rio, sei lá que bexiga que é aquilo ali. Mas eles estão andando por cima da água, com espessura de 1 metro, com caminhão de 40 toneladas. Não é possível. 40 mil quilos. 40 mil quilos. Isso aqui é carreta, não é caminhão, é carreta. Carreta. Se aquilo ali racha, aquilo ali... Tem um filme. Eu acho que fizeram baseado nisso aqui. Tem um filme que os caras têm que atravessar de um lugar para o outro por cima da água e não é qualquer um que vai. Vezes com apenas algumas horas de aviso. Se andar na beirada te deixa tonto, então fica longe disso aqui, ó. O caminho do canal pendurado no penhasco da China, na estreita passarela de Chongqing, é literalmente esculpido em uma face vertical do penhasco, com algumas seções de apenas 1 metro de largura. De um lado, você tem uma parede de rocha escarpada e do outro, uma queda de 300 metros de tirar o fôlego, mais alta que a Estátua da Liberdade. Mas a parte mais incrível é que esse caminho antigo foi esculpido à mão por fazendeiros locais que precisavam transportar água. Então a estrada de tábuas é escorregadia e muitas seções da estrada precisam ser rastejadas por pedras que bloqueiam a estrada, às vezes sem cercas de proteção. A pessoa, tu tá descendo ali, tudo molhado, tu escorrega... Pum, já era. Acabou. Acabou você. A estrada Usharal-Dostik, no Cazaquistão, desafia os motoristas o ano todo, mas o inverno a transforma em um teste de sobrevivência. Esta rota estressante corta canyons com paredes de até 6 metros de altura. Mas aqui está a parte mais assustadora. Ventos fortes podem criar apagões repentinos, reduzindo a visibilidade a 0 em segundos, enquanto as temperaturas despencam para menos 40 graus Celsius. A estrada fica tão escorregadia com gelo que até caminhões enormes podem ser jogados para o lado, embora felizmente esses motoristas tenham evitado incidentes sérios. Um movimento errado nessas condições significa esperar a nevasca sem fim até que a ajuda chegue. Segure-se em seus assentos, porque a estrada do Himachal Pradesh na Índia vai aparecer, onde cada curva pode ser a última. Essa rota estressante através do poderoso... E o locutor é bem legalzinho, né? Essa curva pode ser a última curva da sua vida. Por quê? Nada, porque uma pedra gigante pode te amassar e te tirar dessa terra rápido. O Himalaia se agarra em costas de montanhas com quedas tão íngremes que você não consegue ver o fundo. A estrada é tão estreita que os veículos muitas vezes precisam dar ré centenas de metros para encontrar pontos de passagem, com um lado abraçando paredões de pedra em ruínas e o outro oferecendo vistas diretas para vales e nevoados. Deslizamentos de terra, clima imprevisível, fazem de cada curva uma descarga de adrenalina. E quando a neblina chega, você está dirigindo às cegas, esperando que a estrada ainda esteja lá. Você acha que já viu estradas ruins? Bem-vindo à BR-319 do Brasil, onde estrada é mais uma sugestão do que uma realidade. Pô, todo mundo, todos os países, é covardia, né, locutor? Todos os países falando de rocha, de pedra, de montanha, de gelo. Chega aqui no Brasil e fala de lama. Lama. Essa aventura de 885 quilômetros pela floresta amazônica se transforma em um pesadelo lamacento durante a estação chuvosa, com trechos que podem engolir veículos inteiros. Mas tem mais ainda, pois alguns trechos são tão remotos que, se o seu veículo quebrar, a ajuda estará a dias de distância. Além disso, graças à lama profunda, pontes em colapso e vida selvagem observando cada movimento seu estão por aí. Esta é uma das estradas mais isoladas e implacáveis da América do... Vida selvagem tá te olhando enquanto você fica atolado aí, tá querendo dizer, do nada pode aparecer um leão, pode aparecer um tigre,
e te levar dessa terra rapidinho. É isso que ele tá querendo falar, de forma muito gentil e delicada. Sul. Apelidada de Ferrovia da Morte, esta ferrovia de 415 quilômetros foi construída em condições brutais durante a Segunda Guerra Mundial. Essa incrível trilha corre ao longo de cavaletes de madeira empoleirados a 100 metros acima do solo, agarrados a penhascos quase verticais. A maior parte da seção cruza o rio Kwai, em um viaduto tão estreito que os passageiros podem tocar os penhascos das suas janelas. Durante a estação chuvosa, cachoeiras caem sobre os trilhos e os trens têm que passar lentamente pelas pontes enquanto picos cobertos de selva se elevam acima. E se isso não fosse estressante o suficiente, algumas dessas pontes centenárias ainda rangem sob o peso dos trens que passam. Imagine se equilibrar na espinha de um dragão. É assim que você se sente ao cruzar Gaoqiling, uma cadeia de rochas finas com navalha na província de Hunan, na China. Essa maravilha natural apresenta uma trilha ao longo de uma crista extremamente afiada, com quedas íngremes de centenas de metros em ambos os lados. A trilha tem apenas 1 metro de largura em alguns lugares, com nada além de paredes de pedra lisas caindo de cada lado. O que é ainda mais impressionante é que algumas almas corajosas realmente cruzam essa crista afiada todos os dias, apesar de não terem literalmente nada em que se segurar, exceto sua coragem e equilíbrio. Testemunhe o teste de resistência definitivo de Madagascar. A RN5A é uma estrada lendária que liga as regiões mais ricas da ilha. Mas não espere uma viagem tranquila, não. Durante a estação chuvosa, essa pista de terra se transforma em uma pista de obstáculos lamacenta, onde até mesmo enormes 4x4 ficam presos por dias. Motoristas locais navegam por trechos onde a estrada não passa de marcas de pneus em argila vermelha, que podem engolir um caminhão inteiro. Mas mesmo hoje, depois das reformas, a jornada é longa, difícil e também imprevisível, pois em um momento você está desviando de buracos e no outro está torcendo para que o seu veículo não fique preso no meio do nada. Coitado do caminhão, filho. Milagre já. Milagre ali. Aqui o mais espantoso não é ele passar por cima da madeira, não. O mais espantoso é ele tá funcionando. Só. Funcionando, tá? Então, gente, muito obrigado por ter ficado conosco até o final desse vídeo, tá? Com certeza, para mim foi interessante, para você também. E ó, nos aguarde que tem novidade chegando aí e até o próximo vídeo.